Então, pessoal, nós falamos de congruência de triângulos, falamos de semelhança de triângulos, mas não falamos do mais importante, que são os exercícios, tá joia? Porque o que acontece? O aluno vai lá, entende a aula de semelhança, mas beleza, como que eu aplico isso? Tá joia? Então eu trouxe 3 questões para a gente fazer as 3 questões, para vocês verem como que é feita as questões, tá joia? E uma dica que eu dou, no caso de questões de semelhança, é que sempre que não tiver o desenho, faça o desenho, porque aí você vai conseguir visualizar muito melhor. Tá joia? Então vamos ler a primeira questão. A primeira questão ela é da Unesp, tá? Universidade Estadual de São Paulo. E a questão diz o seguinte: a sombra de um prédio em um terreno plano, em uma determinada hora do dia, mede 15 metros. Ou seja, a sombra do prédio mede 15 metros. Nesse mesmo instante, próximo ao prédio, a sombra de um poste de altura 5 metros mede 3 metros. Então vamos entender. O poste tem uma altura de 5 metros e a sombra desse poste que mede 3 metros. Tá joia? E aí ele pergunta a altura do prédio pra gente. Então vamos fazer o seguinte: vamos desenhar a nossa rua aqui, por exemplo, que é para ser plano, mas o desenho não está tão plano. E aí a gente tem o poste aqui, certo? E a gente tem, por exemplo, o prédio aqui, tá? O desenho não está perfeito, mas todo mundo consegue entender que é um prédio, tá? E aí o que que acontece? Vou mudar a cor aqui só para ficar mais fácil a gente visualizar. Vem os raios solares aqui que fazem... Peraí, deixa eu achar o meu cursor que eu perdi meu cursor. Caneta. Aí. E aí, vem os raios solares, certo? Que fazem a sombra. Vou fazer ela mais grossa que dá todo mundo enxergar. Certo? Vem um raio aqui e vem um raio solar aqui. Certo? E uma observação muito importante é que toda vez com esse negócio de sombra, a gente tem que saber uma coisa. É que os raios solares, eles incidem na Terra perpendicularmente, tá? Então, esse raio solar com esse raio, eles são paralelos, tá? E aí, o que que a gente vai ter aqui, ó? Vou fazer de preto para ficar mais fácil. Aqui a gente vai ter a sombra. Tá joia? Não, ficou ruim. Calma aí. Borracha. Isso. Vou escrever aqui. Isso, a gente vai ter ó, uma sombra aqui e a outra sombra aqui. Certo? E aí agora vamos dar os valores, tá? A gente sabe que o poste tem altura de 5 metros, certo? Aqui a gente tem uma sombra de 3 metros. Aqui a gente tem a sombra do prédio que mede 15 metros, tá? E o que a gente quer saber é essa altura aqui, ó, que é a altura do prédio, certo? Que eu vou chamar de H, tá? E a gente vai perceber o seguinte, aqui a gente tem 2 ângulos. O primeiro é o ângulo reto, tá? E a gente também tem aqui o ângulo, ó, tá? Que a gente sabe que esses 2 ângulos ele tem a mesma medida. Mas mesmo que a gente não soubesse disso, para um terceiro caso da semelhança de triângulos, a gente conseguiria saber que é semelhança. Quando a gente tem 2 lados, que são proporcionais, e a gente tem um ângulo conhecido entre eles, que no caso é o ângulo reto. Então o que que a gente vai fazer? Vou ensinar o que eu acho da maneira mais prática. A gente sempre vai fazer o objeto... aqui eu escrevi errado. Borracha. Tá? Então, vamos escrever aqui igual aqui, para vocês entenderem. Como que eu faço? Eu sempre faço o objeto pela sombra e o objeto pela sombra. Tá joia? Então, a altura do objeto sobre a sombra do objeto é igual à altura do segundo objeto sobre a sombra do segundo objeto, certo? E aqui a única coisa que a gente precisa fazer é isolar H e fazer a conta. Então a gente vai passar esse 15 multiplicando para cá, tá? Aí vai ficar 15 vezes 5 dividido por 3. H igual a 15 vezes 5 dividido por 3, tá? Aí 15 vezes 5 é igual a 75, dividido por 3 é igual a 25. Então a resposta dessa primeira questão é a letra A, 25 metros.
tá joia? Não é uma coisa tão difícil de fazer, tá? Acho que a maneira quando você desenha é muito mais fácil você visualizar, tá joia? Então por isso que eu gosto bastante do desenho. Agora, indo para o segundo exemplo, é uma questão do Enem, tá? E a questão fala o seguinte: a rampa de hospital tem em sua parte mais elevada uma altura de 2,2 metros. Então, primeira coisa, vamos fazer o desenho. Aqui a gente tem uma rampa, certo? Isso aqui é uma rampa, tá? Vamos supor que aqui seja o hospital. Desenhar uma cruz vermelha aqui, certo? Isso aqui é a porta de entrada do hospital. E ele falou o seguinte pra gente: a parte mais elevada tem 2,2 metros. Então, essa parte aqui vale 2,2 metros, certo? Que é essa altura aqui, ó. Tá? Vamos ver o que mais que ele falou pra gente. Um paciente, ao caminhar sobre a rampa, ou seja, que o paciente começa aqui e começa a andar, tá? Percebe que se deslocou 3,2 metros e alcançou uma altura de 0,8 metro, tá? Então, vamos supor que ele parou aqui, ó. Certo? Ele parou aqui. Nossa, ficou muito ruim esse desenho. Calma aí. Tô pegando a manha desse negócio aqui ainda. Aqui, certo? Ele parou numa altura de 0,8 metros. Gente, finge que isso aqui é um zero, tá? E falou que se deslocou 3,2 metros. Tá? A distância em metros que o paciente ainda deve caminhar para atingir o ponto mais alto da rampa é. Então, o que ele quer saber é isso aqui, ó. Quanto que é desse ponto que ele parou até a porta, tá? Porque ainda deve caminhar. Não é quanto que ele vai caminhar ao todo, tá joia? Então, se vocês olharem esse exemplo, entra naquele teorema fundamental, tá? Porque aqui é como se tivesse uma reta traçada que é perpendicular a um lado do triângulo, tá? E os ângulos eles continuam os mesmos, tá? Então, o que a gente vai fazer? Vou pegar uma caneta de outra cor aqui. Pegar o preto mesmo. E eu vou dar uma ampliada também. Ampliar. Então, pessoal, aí o que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer esse lado do triângulo dividido pelo outro lado do triângulo, certo? É igual a esse lado do triângulo dividido por esse lado, tá? Só que assim, com esse x aí, a gente tem duas maneiras de fazer essa conta, tá? Eu vou fazer a primeira maneira aqui, depois vocês veem o que vocês acham que é mais fácil. Por exemplo, a gente pode fazer o seguinte, a gente pode chamar isso aqui tudo de y, por exemplo, certo? E fazer 3,2 dividido por 0,8, certo? É igual a y sobre 2,2, certo? E aí o que vai fazer? A gente vai passar esse 2,2 multiplicando tudo mais, e aí a gente vai achar o valor de 8,8, tá? Professor, como é que você achou esse valor tão rápido? É porque eu observei o seguinte, que do 0,8 por 3,2 aqui, ó, é como se a gente tivesse multiplicado por 4, tá? Então, como a gente multiplicou por 4 aqui, a gente multiplicaria por 4 aqui também, tá? Foi isso, mas vocês podem fazer a conta do jeito de vocês, tá joia? E aí a gente sabe que o y é igual a 8,8. Aí a gente sabe que y é igual a x mais 3,2, porque o que a gente quer achar é o x. Então a gente passa 8,8 e passa o 3,2 subtraindo, aí a gente vai ter 8,8 menos 3,2 e a gente vai achar o valor de 5,6, tá? E essa é a resposta. A segunda maneira é, ao invés de você colocar y aqui, você vai colocar x mais 32, mais 3,2. Só que aí eu acho que vai dar muito trabalho, por isso que eu preferi usar o y. Tá joia? Então, pessoal, esse é o terceiro exemplo, que é da ESPN, que é a Escola de Propaganda e Marketing, se eu não me engano, tá? E diz o seguinte: um prédio de 15 metros de altura, nesse caso aqui a gente já tem um desenho, aí não vai precisar da gente fazer o desenho, tá?
Projeta uma sombra de 20 metros de comprimento sobre um piso horizontal plano. Então aqui está a sombra nossa, tá joia? Como mostra a figura abaixo. A máxima distância que uma pessoa de 1,80 m de altura pode se afastar do prédio para que continue totalmente a sua sombra é... Então o que está acontecendo aqui? Esse rapaz aqui, ele está andando nessa direção, tá? E a hora que chega a um ponto aqui, ó, o que vai acontecer? Se ele passar desse ponto, ele vai começar a pegar sol na cara dele, tá? E aí a gente não quer. A gente quer que ele fique completamente na sombra. Então esse aqui é o máximo que ele pode se afastar, tá? E no caso, o nosso valor de x vai ser esse aqui, ó. Esse valor completo aqui, tá? E aí aqui a gente vai conseguir formar um segundo triângulo, se vocês observarem, tá joia? A gente vai ter esse lado aqui, x, desse triângulo novo, e a altura aqui, ó, vai ser 15 menos 1,80 m, que é a altura do rapaz, que vai dar 13 metros, não, isso, 13 metros e 20, tá? E aí vai entrar no clássico exercício de semelhança de triângulos, tá? Por quê? Porque aqui a gente conseguiu manter, por exemplo, os dois ângulos mesma medida, e aqui é o ângulo reto, e aqui é o ângulo reto, tá? Então a gente já consegue satisfazer pela relação de ângulos. E esse ângulo aqui nem chega a mudar, tá? Também. Ele nem muda de lugar, né? Porque esse aqui ainda pelo menos muda de lugar e esse aqui também muda. Esse nem muda. Então a gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai fazer a altura do objeto sobre a sombra, a altura do objeto sobre a sombra. Então o prédio ele mede 15 metros, tá? E sua sombra mede 20 metros, tá? E do triângulo novo que a gente fez aqui a gente vai ter 13,2. E a gente quer o afastamento dele, que no caso é esse segundo lado do triângulo aqui, tá? Que esse é o afastamento que ele está do prédio. E aí basta a gente fazer essa continha de novo, tá joia? Então eu não fiz essa continha ainda, mas vamos fazer ela aqui. Vamos isolar o x, eu acho que vai ficar mais fácil. A gente vai ter que x é igual a 13,2, certo? Vezes o 20, que eu passei ele multiplicando, dividido por 15, tá? Aí eu vou simplificar esses dois números aqui por 5, tá? Esse aqui vai ficar 4 e esse aqui vai ficar 3. Então é como se a gente tivesse x igual a 13,2. Depois vocês fazem no papel aí que vocês vão conseguir observar melhor, tá? Vezes 4 dividido por 3. Beleza? E agora é só a gente fazer essa continha aqui. 52,8, né? 52,8. E a gente vai pegar esse número e dividir por 3. Dividido isso por 3 vai dar 17,6. Certo? Então o gabarito para essa questão é 17,6 letra A. Então é assim que a gente faz o exercício de semelhança, tá? A gente vai ter dois triângulos e eu pelo menos sempre gosto de comparar a altura sobre a sombra igual a altura sobre a sombra, tá? O pessoal tem outro jeito também de fazer esse tipo de exercício, tá? Mas eu acho que essa aqui é a maneira mais fácil para não confundir ninguém. Acho que vai ser bem melhor assim, tá? Então, pessoal, essa é a aula de hoje. Eu vou disponibilizar também a lista de exercícios para vocês na descrição desse último vídeo, como eu faço toda semana, tá? Aí qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem entrar em contato comigo por e-mail, pode mandar WhatsApp, quem tem, tá? É isso aí, gente. Obrigado. Boa semana para vocês, bons estudos.